Graça e paz, meu irmão, é muito bom estar com vocês em mais uma Escola Bíblica Dominical. E nosso estudo de hoje vamos conversar e aprender um pouco mais sobre a onisciência de Deus de forma bastante prática. Mas antes de tratar propriamente do assunto, eu gostaria de chamar sua atenção para as seguintes perguntas. A primeira, o profeta Isaías diz lá no capítulo 46, a partir do versículo 8, que desde o princípio Deus anunciou os acontecimentos futuros e que a sua vontade será cumprida. Você acredita nas promessas bíblicas de Deus? Jó, capítulo 34, a partir do versículo 21, ele vai nos ensinar que Deus acompanha os nossos passos individualmente. Isso mesmo, os seus passos e os meus. Mas você tem cuidado em andar por caminhos retos? E por último, o salmista também nos ensina no Salmo 139, a partir do verso 13, que Deus escreveu cada dia de nossa vida. Mas também nos deu liberdade para fazer escolhas. Mas eu gostaria que você refletisse nessa pergunta. No que você se baseia para tomar decisões? Espero que nosso estudo de hoje possa responder alguma dessas perguntas e trazer luz para outras que estejam em seu coração. Que através do nosso estudo venhamos não apenas conhecer de forma demagógica sobre o atributo de Deus e a sua soberania, mas entender a totalidade da sua onisciência. Sentir, confiar no conhecimento do Senhor e agir na busca e orientação sempre em Deus para as tomadas de decisões. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 13. A palavra de Deus diz: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas." Bem, imagino com a leitura do texto você tenha percebido que todas as coisas estão descobertas diante de Deus. O autor e consumador na qual iremos prestar conta, por mais que venhamos fazer planos na esperança de que se concretizarão. Nunca teremos total certeza de que ocorrerá de fato. Todas as coisas podem ser frustradas por algum imprevisto para aqueles que fizeram. Um exemplo, alguns grandes projetos para 2020 ou talvez início de 2021 e logo se depararam com a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Mas ao contrário de Deus, o mesmo não ocorre, você sabia? Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, ele já sabia que os dois desobedeceriam comendo do fruto da árvore proibida, resultando na queda da humanidade e na entrada do pecado no mundo. E mais, Deus já sabia que teria que enviar também o seu Filho unigênito para salvar eu e você, os pecadores. E podemos dizer que Deus é onisciente, um atributo exclusivo, incomunicável, ou seja, somente Ele possui. E implica conhecer plenamente todas as coisas em todos os tempos. Ele nunca é pego de surpresa, muito menos fica esperando as coisas acontecerem para reagir às ações praticadas antes. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 8, "O seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." Diante disso, quais os procedimentos e conselhos mais recomendáveis para tomar boas decisões? Então, eu gostaria de lhe ajudar quanto a isso. Mas primeiro, imagina um árbitro de futebol apitando um grande jogo. Quais os elementos você acha que ele deve pegar ali para contar ou apitar aquele jogo ali? O que falta para ele? Regras do jogo? Ângulo de visão? Ou talvez outra pergunta, o que é fundamental para um árbitro? Acertar os lances. Os olhos dele estão em todos os lugares ao mesmo tempo, mas mesmo assim ele poderia errar, mesmo que tivesse acesso a todas as informações necessárias. Meu irmão, já Deus, ao contrário do homem, não precisa buscar informações suficientes para a sua tomada de decisões, pois ele a si mesmo possui o perfeito autoconhecimento em todas as eras, simultaneamente. O salmista no Salmo 139 revela que Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece os nossos movimentos e pensamentos,
os caminhos que trilhamos, as palavras que diremos, antes mesmo de pronunciarmos. E cada dia da nossa existência, antes mesmo do nascimento. E no versículo 6 ele ainda afirma: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado eu não posso atingir. No livro de Jó, capítulo 37, ele nos ensina que Deus é perfeito em conhecimento, de maneira que isso faça toda a diferença caso busquemos a sua direção, para que possamos ter a convicção de tomar decisões assertivas em nossa vida. Ou seja, conhecer a Deus, meu irmão, é viver. A segunda coisa, conhecer a Deus, é temer. Paulo nos mostra isso em Romanos, capítulo 11, 33. Mesmo com a profundidade e a riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus, nossa limitação não nos permite compreender a magnitude da onisciência de Deus. Porém, tudo quanto Ele desejou nos revelar nessa vida, podemos conhecer plenamente, sem qualquer desculpa. Conhecer a Deus, meu irmão, implica em ter temor. Isso é ter temor, reverência por Ele. O fundamento da sabedoria é justamente o temor do Senhor, conforme Provérbios 1, 7, 9 e 10. Aquele que o teme tem à sua disposição a sabedoria sempre que o desejar. Tiago 1, 5. Davi foi esse exemplo de homem que buscou em suas decisões conhecer, viver, temer a Deus. Suas decisões diante das guerras estavam sempre pautadas nos 3 requisitos: conhecer, viver e temer. Você inclui a Deus onisciente nas suas decisões? Eu gostaria de convidar você a fazer uma lista, ao menos pensar rapidamente em uma lista com 3 colunas. Na primeira coluna, escreve aí ou pense nas decisões importantes que você tomou sem a direção de Deus. Talvez namoro, relacionamento ou algo que você entrou de errado. Na segunda coluna, coloca aí decisões importantes tomadas na dependência do Senhor, talvez casamento, ministério. E na terceira coluna, decisões que ainda deve tomar. Quero lhe convidar, desafiar você durante essa semana, que você deixe essa lista num lugar bastante visível, como lembrete da importância de buscar orientação no Senhor e orar pelas decisões futuras listadas. Não esqueça que nada está descoberto dos olhos de Deus e teremos que prestar contas. Não leve isso como um erro, não leve isso como um peso, mas leve isso como o amor de Deus na sua vida, meu irmão. O cuidado que Ele tem de conhecer o seu coração, Ele saber das suas frustrações, Ele saber dos seus desejos, Ele saber daquilo que é mais íntimo em você, que talvez você não expresse para ninguém. Estar com o coração descoberto diante de Deus e poder prestar conta diante do Senhor é algo muito bom, e faremos isso um dia assim que Ele retornar. Não tenha medo, tenha alegria na volta do Senhor Jesus. E saber de um Deus tão poderoso, de um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente, e como falamos hoje, de um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe daquilo que você precisa antes de você pedir. Então eu quero que você coloque durante essa semana isso que nós falamos e que você pense nessa coluna: decisões erradas que você tomou, decisões corretas que você tomou e que deram certo, e outras decisões que você ainda precisa tomar, mas sempre colocando o temor do Senhor em primeiro lugar, sempre colocando o conhecer a Deus. Que Deus te abençoe essa semana, que Deus te abençoe através desse estudo. É muito bom estar de volta na Terceira Igreja depois de uma férias maravilhosa, um descanso bom, boas notícias também, você papai, que maravilha, meu irmão. É muito bom a gente poder estar juntos e ver que as coisas estão caminhando conforme a vontade de Deus. Quero orar com você, queria convidar você que está me assistindo a fechar os seus olhos, ou talvez simplesmente a participar junto comigo dessa oração. Deus, eu quero primeiramente te agradecer pela tua misericórdia se renovar sobre as nossas vidas e por aquilo que o Senhor fez no ano de 2020. Ano de 2021, que o Senhor também derrame a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Ó Deus, podemos estudar hoje e entender um pouco mais da sua onisciência, que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar em coração
tristes, corações deprimidos, os corações que hoje estão chateados, ó Deus, ansiedade, e que têm buscado o Senhor, ó Deus. E que através desse estudo, através dessa oração e através da sua misericórdia, Deus, o Espírito Santo do Senhor possa alcançar esses corações e que possa trazer renovo, venha trazer um ânimo para esse ano de 2020, ó Deus. Deus, também peço para aqueles que estão com os corações ou o coração desviado do Senhor, que o Senhor traga novamente, ó Deus, através daquilo que podemos aprender nesse ano de 2021, ó Deus, que o Senhor traga o coração dessas pessoas, que o Senhor, ó Deus, através da ação do Espírito Santo, possa trazer clareza. Alguns acham que te conhecem, mas não conhecem nada, Deus. E que o Senhor possa trazer essa revelação no coração desses, ó Deus. Trazer novamente para os teus caminhos, ó Deus, que eles possam se encontrar novamente com o Senhor. E, ó Deus, que o Senhor reafirme nesse ano de 2021 muito mais do que a nossa certeza, ó Deus, em situações que nós estamos vendo, em vacinas, é a certeza do Senhor, que somente Jesus Cristo salva e que isso possa trazer alegria aos nossos corações, que isso possa trazer um novo ânimo, Deus. Saber que estar com Cristo é suficiente, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na santa paz e espero você hoje para o nosso culto às 18 horas.